Você é muito bem-vindo. Eu quero estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor nessa noite maravilhosa, que estamos aqui mais uma vez, vivendo no Espírito, trazendo a palavra do Senhor, crendo que o Senhor tem algo grandioso, extraordinário para operar nas nossas vidas. Toda vez que nós nos aproximamos de Deus, o nosso coração tem que ter uma expectativa, que eu quero sentir a presença de Deus, eu quero ver Deus, eu quero sentir o poder de Deus na minha vida, amém? Amém? Você tem que esperar isso de Deus, você tem que confiar poderosamente no Deus que nós estamos aqui, servimos a Ele, e hoje nós estamos aqui para buscá-lo de todo o nosso coração. A palavra de Deus é bem clara. Semana retrasada eu trouxe aqui a respeito da fé, o tamanho da nossa fé. Que tamanho de fé você tem? Será que você já pôde medir a sua fé e sentir o tamanho de fé? Será que você teve uma experiência com Deus, onde você orou e algo grandioso aconteceu na sua vida? Será que você teve uma experiência de fé, de colocar as mãos no enfermo e ele ser curado? Será que você teve uma experiência de fé, onde você via a porta totalmente fechada diante de você, mas você orou com todo o seu coração e creu na palavra de Deus e disse: Senhor, eu creio que o Senhor é que abre a porta agora, e a porta abriu diante de você, como aquela porta do shopping abre diante de você. Aleluias! Eu não sei se você já teve essa experiência, mas a partir do momento que você tiver essa experiência, você vai querer ter outras e outras, porque é glorioso você estar diante de um Deus Todo-Poderoso que quer usar a minha e a sua vida sempre. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos luz do mundo, sal da terra, e nós, como luz do mundo, vamos iluminar esse mundo que está em trevas, queridos. Nós vamos salgar essa terra. De que maneira? Como nós salgamos a carne e ela não se estraga. Nós fazemos parte do povo que Deus chamou para esses últimos dias, para fazermos a diferença nessa terra, para o mundo não se estragar mais do que já está estragado. Através da minha oração, da sua oração, nós estamos vivendo dias melhores, apesar de serem dias de destruição, dias de guerra, mas a guerra espiritual ainda continua, e como igreja do Senhor, nós temos que estar atentos para tudo que está acontecendo, e estarmos firmados na nossa fé, amém? A fé que vence o mundo, a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, você sabia? Abre comigo lá em 1 João 5, versículo 4. 1 João 5, 4. Olha que linda a passagem. João é aquele apóstolo do amor, aquele que colocou a sua cabeça no peito de Jesus, e ele mesmo se designou, no livro de João, que ele era o apóstolo amado, e ele é o apóstolo amado, ele é o apóstolo do amor. Ele entende muito de amor, igreja. Quando você lê João, você vê como ele recebeu o amor de Deus na vida dele. E ele diz assim: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Diz assim: a nossa fé. Eis a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Quem é que vence o mundo? Quem é que vence o mundo? Acabamos de ler. Você crê que Jesus é o Filho de Deus? Quando a gente fala assim, crê, todo mundo crê, né? Ai, você crê que Jesus, que Deus existe? Eu creio, né? Só os ateus mesmo que vão falar que não crê. Quando você fala em crer, você está falando em confiar. Crer em Jesus é mais do que simplesmente sair da sua boca, mas não estar no seu coração.
Quando você crê em Jesus, é o primeiro passo para você começar uma vida nova, para você receber a natureza divina, a natureza dos céus. Eu trouxe aqui na semana retrasada sobre a natureza que nós recebemos, quando abrimos o nosso coração, quando nós dizemos assim: eu creio em Jesus Cristo, como aquele que foi crucificado, morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia, e Ele me perdoa de todos os meus pecados. E você recebe esse perdão de Deus no seu coração. O primeiro passo que você dá é receber esse Jesus no seu coração, é você crer. E crer aqui, no grego do Novo Testamento, ele significa obedecer. É mais do que simplesmente sair algo da sua boca, mas significa você ter um posicionamento e andar com ele, como uma criança. Você fala: olha, não é para descer essa escada correndo. Quando ele obedece, ele desce devagar. Quando ele desobedece, ele desce tudo correndo. O que é obediência? A gente agir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a vontade de Deus. Então eu quero ter vitória na minha vida. A pior coisa que tem no mundo é crente fracassado. Se você é crente, você foi chamado para ter vitória, igreja. Você não foi chamado para achar que nada vai dar certo na tua vida e tudo que você faz dá errado. Ah, não dá certo, mas eu estou feliz com Jesus porque eu vou para o céu. Você vai para o céu com Jesus, mas Deus tem uma vida abundante para você aqui na terra. Nós temos a fé de Abraão, e a fé de Abraão levou a Abraão a ter grandes conquistas nessa terra. E ele foi um grande homem que glorificou a Deus nessa terra. E Deus quer fazer de você um grande homem, uma grande mulher, onde o nome de Jesus Cristo seja glorificado nessa terra. Esta é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Então quando nós olhamos para as coisas do mundo, o príncipe desse mundo é Satanás. Aqui em 1 João 4,4, vira uma página aí comigo, diz assim: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. Ele está falando aqui da vitória sobre todo o poder das trevas, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida, você passa a ser o templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo está em você, o Espírito Santo tem grandes dons, tem grande obra, tem realizações para fazer nas nossas vidas, igreja. Você não pode achar que nada vai acontecer, que só vai acontecer para pessoas diferentes. Não vai acontecer para aquele que quer, para aquele que busca, para aquele que deseja o Senhor de todo o seu coração, deseja ter uma vida em bem-aventurança, em felicidade, uma vida completa. E maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aquele que está no mundo, aquele que está nas trevas, ele tem operado com realizações, com coisas, filosofias, com tradições, com culturas, com muita coisa que tem enganado o povo, que tem levado o povo à destruição, à miséria, à pobreza. Quantas coisas nós temos visto nessa terra, por causa do orgulho, as guerras, a guerra da Ucrânia, tudo que está acontecendo, porque poder, orgulho, ostentação. Mas o Senhor não tem isso para a nossa vida, nós temos a vitória em Jesus Cristo. O mundo, aqui quando fala de mundo, maior é aquele que está no mundo, ele está falando de reino espiritual. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 13... Colossenses. Eu gosto muito de mostrar na palavra, assim nós acompanhamos, e depois se você marcar aí, você vai ler na sua casa. Olha o que fala a respeito da nossa vida. Pois Ele, está falando de Jesus Cristo, nos resgatou do domínio das trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Deus, através de Jesus, Ele faz algo maravilhoso. Quando eu creio em Jesus, quando eu obedeço
a Jesus, quando eu confio em Jesus, Ele faz algo extraordinário. Nós estávamos dominados pelas trevas. Sabe a escuridão? O que faz na escuridão? Você não enxerga nada, simplesmente você vai tateando. Você vai procurando alguma coisa no escuro. É a maneira que o povo anda. As pessoas que não têm Deus andam. Elas andam e acertam alguma coisa, mas sem enxergar. Mas o Senhor, Deus, pelo seu infinito amor, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê, não morra, não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele nos transporta desse reino de trevas, e nos coloca num reino do seu Filho amado. Uma outra tradução da palavra diz, Ele nos transporta para o seu reino de luz. A luz mostra toda a sujeira do nosso coração, toda a sujeira do mundo. Você começa a ver o mundo de uma maneira diferente. Você fala, meu Deus, quando eu estava com essas pessoas, eu não via dessa maneira, hoje eu não consigo mais viver assim. Quantos testemunhos nós ouvimos a respeito disso? As coisas vão mudando, a sua visão vai mudando. Nós recebemos aqui a palavra da visão do céu, a visão da terra. A visão da terra vai mudando. Tudo aquilo que nós pensamos começa a ser renovado dentro do nosso coração. E nós começamos a compartilhar algo glorioso nas nossas vidas, que nunca antes nós tínhamos conhecido, que é a presença de Deus. Como é bom estar na presença de Deus. Como é bom cantar. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do seu altar. Oh, glória a Deus, aleluias! Que alegria nós clamarmos por esse Espírito Santo e Ele nos ouve. Nós nascemos do mundo, o Espírito Santo está em nós agora e temos agora uma natureza divina. Saímos das trevas e somos templo do Espírito Santo. Segunda parte aqui do 1 João 5,4. O que ele diz? O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo. Então eu nasci de Deus para vencer. A chave da vitória é crer. A chave da vitória está na fé. Tudo que nós precisamos vem da fé. Por isso, aquele soldado com a armadura romana, quando nós vemos lá em Efésios 6, ele tem um escudo, uma proteção. E esse escudo representa a nossa fé. Porque esse escudo vai nos livrar, vai nos amparar de todos os dardos inflamados do maligno. Satanás sempre vai jogar a sua seta. Mas se nós estivermos em fé, se nós estivermos com o escudo da fé, nós vamos nos defender. Nós vamos nos proteger. O escudo da fé vai apagar aquele dardo inflamado do maligno. Vem uma seta contra você, uma seta do mundo. Nada vai dar certo na sua vida. Olha o que está acontecendo agora, é uma enfermidade para te destruir. Você tem fé, eu creio, eu estou em Jesus. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Pelas pisaduras de Jesus eu sou curado. O Senhor está comigo, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou subir numa torre forte, a torre da libertação. É Jesus e eu estou firme na rocha. E eu estou construindo uma casa, não na areia, mas na rocha, firmada em Jesus Cristo.
A minha fé, a palavra de Deus vai me defender. Eu estou protegido pelo sangue de Jesus na minha vida. Ah, nos umbrais da minha porta tem o sangue de Jesus lá, assim como Moisés colocou o sangue do cordeiro nas portas das casas dos israelitas, e o anjo da morte passou, e nenhum dos filhos de Israel morreram naquela noite, mas todos os filhos do Egito morreram, porque não tinham o sangue do cordeiro nas portas. Eu tenho o sangue do cordeiro na minha porta, e nenhum mal chegará na minha casa, porque eu sou mais que vencedor, e eu tenho fé nisso, aleluias. Glória a Deus, amém, Jesus, glória a Deus. Lá em Hebreus, capítulo 10, verso 22, ele diz algo importante para nós guardarmos sobre a nossa fé. Diz assim: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos que ter convicção da nossa fé. Você tem convicção da tua fé? Se você morrer hoje, você vai com Jesus para o céu, você tem fé nisso? Que as portas do céu estão abertas para você? Amém? Você tem que ter essa certeza. Eu tenho essa certeza, não porque eu mereço. Eu sou pecadora, todo dia confesso os meus pecados, não mereço, mas eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. E pela fé, eu creio que Jesus Cristo morreu na cruz, e me deu esse lugar, no céu. E Ele disse assim para os seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, mas vou preparar-vos um lugar. Jesus avisou os discípulos que Ele foi nos preparar lugar, e eu quero esse lugar que Ele está preparando para mim, eu quero estar lá, e eu tenho essa certeza que Ele falou isso, que Ele foi preparar um lugar para mim, e eu tenho fé, eu tenho convicção de fé. Só assim eu consigo me aproximar de Deus, igreja. Só assim eu me aproximo com a minha consciência limpa, com a minha fé convicta. E aqui no versículo 35 de Hebreus 10 mesmo, ele diz assim: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Quando nós confiamos na nossa fé, quando nós cremos no poder de Deus nas nossas vidas, nós temos grande recompensa nisso. A palavra de Deus nos garante isso, igreja. Que bênção! A palavra de Deus, ela é viva. Ela não é uma palavra morta, não é um livro que você lê, e que às vezes nós lemos livros cristãos. Sim, hoje eu estava lendo o livro do Michel, do pastor Michel, que eu tenho que fazer o trabalho para o ITC. Uma parte maravilhosa que ele escreve lá a respeito da resistência de Davi diante do pecado. Mas quando ele é confrontado por Natã, o profeta, ele vê naquela parábola que Natã conta a sua vida, e ele já se arrepende diante de Deus, e ele resistiu o diabo, ele resistiu o pecado, e ele foi novamente reconstruído diante de Deus, ele foi restaurado, ele foi renovado, cheio do Espírito Santo, entrou na presença de Deus, clamou por misericórdia, e Deus concedeu misericórdia. Esse é o nosso Deus. Muitas vezes nós caímos no pecado. Você pode dizer: ah, pastor, esse pecado acho que não tem perdão. Se você se arrepender, tem. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, quando nós cremos pela fé, recebemos essa palavra no nosso coração, nós novamente voltamos à posição de filho. Roupa nova, anel do dedo, sandália nos pés, e o lugar que o Senhor tem para nós. E quanto mais fiel nós somos, não importa se no pouco, se no muito, não importa quantos talentos Ele colocou na sua mão, importa que Ele vai pedir conta desse talento, e Ele vai dizer: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aleluias! Eu quero receber essa palavra do Senhor.
Senhor, eu quero estar nessa lista. Glória a Deus. Às vezes nós ficamos pensando a respeito do céu. Será que eu vou entrar no céu? Será que eu não vou entrar no céu, né? Eu vi de um pastor, que ele sempre conta umas piadinhas assim, né? E ele falou que o irmão estava diante do São Pedro, né? Que todo mundo fala, São Pedro é o porteiro do céu, né? Ele estava lá com o São Pedro, São Pedro falou, ó, tá chegando um pessoal aí. Ah, tá chegando? Tá. Ai, tá chegando uma pessoa lá, quem que é? Ah, essa pessoa fez muito pecado, mas se ela pronunciar a palavra certa, ela pode entrar no reino de Deus. Ah, é? Então como que é o negócio? Ela vai ter que soletrar a palavra certa. Ah, deixa eu ver como que é São Pedro. Aí São Pedro falou, oi fulano, tudo bem? Tudo bem. Amor! Aí ele falou, A-M-O-R. Oh, seja bem-vindo, pode entrar. Aí o fulano entra todo feliz. Daqui a pouco vem chegando a sogra do camarada lá, que estava com São Pedro. Aí ele fala assim, ai São Pedro, deixa eu agora, deixa eu. Se ela soletrar a palavra certa, ela entra no reino. Aí chega diante da sogra, ele fala assim, Arnold Schwarzenegger. Aí a sogra não entrou, né, coitada. É as piadinhas de sogra. Mas o Senhor está com os portões abertos para nos receber, igreja. Né? Nós não vamos ter que pronunciar nada, nós temos que viver uma vida reta de fé diante de Deus. Amém? Terceira coisa, para nossa fé ficar inabalável. Vamos ter uma fé inabalável? Amém? Eu não sei o que você está passando aí. Nós estamos vivendo dias difíceis, né? Estava comentando com o Olívio no carro. Meu Deus, o que nós passamos nessa pandemia, né? A morte ali, a gente não queria nem sair do sofá, né? De medo de pegar Covid, até da pessoa que nem saiu de casa. E passamos dias difíceis, mas passamos, né? Parece inacreditável. Romanos 10, 17... O apóstolo Paulo também está escrevendo aqui, a palavra de Deus, é Deus falando conosco. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, como eu recebo a fé? Quanto mais você ouve de Cristo, quanto mais você recebe de Cristo, é como uma plantação. Jesus falou que a fé é uma semente, né? Ela tem que cair num coração arejado, adubado, um coração, por isso que eu falei no começo da palavra, tenha uma expectativa, tenha desejo de receber a palavra, porque quando você abre o teu coração, aquela semente da fé, ela entra de uma maneira extraordinária. Gente, eu recebi tanta bênção do Senhor, eu andei tanto, quando eu comecei a agir em fé. Um dia nós estávamos no culto e nós começamos a receber a palavra de oração e que nós poderíamos colocar as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. E o Olívio não tinha ido no culto porque ele estava com uma ferida enorme aqui na perna. E ele tinha trabalhado o dia inteiro e ele não conseguia sair de casa, ele estava muito cansado. No outro dia ele ia voltar de novo, ele trabalhou na Câmara 25 anos. Eu cheguei com meu coração tão cheio de fé, que ele estava deitado na cama assim, eu nem chamei ele, nem acordei. Eu peguei o óleo que já tinha passado na minha mão, que eles já tinham colocado para as pessoas que tinham fé e queriam chegar em casa e orar para algum enfermo. Eu falei, eu quero. Eu cheguei, coloquei as mãos sobre ele e falei, em nome de Jesus, eu creio que essa ferida vai secar. Seja o que for, Jesus, eu creio. Queridos, aquela ferida em uma semana cicatrizou, coisa que fazia muito tempo, que estava aberta, que estava ali, voltava, ia e voltava, nunca mais voltou, para a honra e glória de Jesus. Glória a Deus, bata a palma, louve ao Senhor. A nossa vida de fé é o motor da nossa vida. A fé é o motor. E ela tem, vamos dizer, 8 pistões. Sabe como funciona o motor? Que ela tem que ser ali
com vários elementos para a formação do motor, vamos dizer que ela tenha 8 pistões. Sabe quais são esses? Eu achei muito legal isso. É você ouvir, é você crer, é você passar a orar, é você passar a receber aquilo que você orou, crer naquilo que você orou, é você meditar, é você confessar, é você louvar e você servir a Deus. 8 pistões para que a tua fé mova a tua vida espiritual e, consequentemente, a tua vida material. É uma consequência. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Nós já somos abençoados, igreja. Nossa fé tem que entrar em ação para nós irmos lá no mundo espiritual e arrancar essas bênçãos e trazer para nós essas bênçãos. O Senhor abençoa o povo dele, o povo que ele elegeu, a igreja que ele ama. Ele já conquistou isso na cruz do Calvário. Diante da cruz ele triunfou, ele expôs publicamente todos os demônios, tudo que era contrário à nossa vida, todas as nossas dívidas, tudo aquilo que trazia condenação e morte para cada um de nós. Jesus Cristo na cruz do Calvário triunfou. E eu e você temos que ter fé para vencer o mundo. Como que eu venço o mundo? Eu venço a concupiscência da carne. 1 João 2,15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nem o que dele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu e você queremos permanecer para sempre. Nós temos uma vida eterna com Jesus. E toda essa concupiscência da carne, todas as obras da carne, todas as ações do maligno contra as nossas vidas, as obras da carne é idolatria, é feitiçaria, é tudo aquela inveja, ira, discórdia, brigas, orgulho, tudo que nós temos dentro de nós, que sempre quer estar em evidência, é aquilo que a nossa carne deseja. Satanás quer a vontade dele. O que acontece? Ele levanta uma pessoa que te odeia, vai lá, coloca o teu nome na boca do sapo, amarra o sapo até ele explodir, para que a tua vida exploda. Se você não está em Deus, você vai explodir, mas se você está em Deus, aquilo não vai acontecer na tua vida. Nenhuma feitiçaria chegará contra aquele que está em Deus, porque maior é aquele que está em mim, do que aquele que está no mundo. Satanás tem usado pessoas para nos destruir, sim. Não é contra carne e sangue que nós lutamos, mas é principados e potestades, e toda malignidade que se levanta com inveja, com ódio, com ira, querendo a destruição dos filhos de Deus. Para quê? Para que você se cale, para que você não seja um exemplo. Quantas coisas Satanás coloca na tua frente, quantas armadilhas para você cair, para você não resistir à tentação, mas eis a vitória que vence o mundo, é a tua fé. A tua fé em Deus vai fazer você resistir o diabo, e ele vai fugir de você. Tudo que é a concupiscência dos olhos, tudo aquilo que você vê, e o teu coração em secreto planeja, tudo que está ligado ao adultério, a roubos, assassinatos, toda loucura, toda perturbação que está no teu coração, te afasta de Deus. É coisa do mundo, igreja. A nossa vida é outra, a nossa vida é em Cristo. Nós nascemos em Deus. Aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nós nascemos para viver uma vida nova, e todos esses pensamentos, todas essas ações não fazem parte do Filho de Deus. Nós temos que entender isso, nós temos que nos converter, nós temos que sair nós estamos caminhando diante dessa situação. Eu não quero mais, eu quero caminhar diante da vontade de Deus. A ostentação dos bens, a ostentação do mundo, a soberba da vida, é o orgulho. Lá em Provérbios 16:18 diz assim, que do orgulho, antes da queda,
Antes da ruína vem a queda. O orgulho, a altivez de espírito, traz a destruição. Nós não podemos desejar, nos ostentar, nos orgulhar. O orgulho é o que encheu o coração do diabo quando ele estava lá no céu e ele era um anjo de luz. O orgulho destruiu o diabo e todos aqueles anjos se rebelaram contra Deus, porque eles achavam que era maior que Deus. E o homem orgulhoso, ele se sente independente, ele se sente mais inteligente, ele se sente melhor do que todos. E Deus não gosta disso. Ele diz que ele humilha o soberbo, mas o humilde ele exalta. Sabe, nós temos que ter um posicionamento diante de Deus, daquilo que Deus quer para a nossa vida, qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. Nós temos que ter a visão do céu, vamos pensar nas coisas lá do alto, vamos pensar nas coisas do Senhor para a nossa vida. Vou deixar uma lição de casa, se você quiser, que eu não vou ter tempo aqui de trazer. Leia em casa Colossenses capítulo 3. Pensai nas coisas lá do alto, começa dizendo assim: a nossa vida muda. A nossa vida muda. Eu só fui transformada realmente em Cristo. E a palavra de Deus ficou arraigada no meu coração quando eu tive fé e conquistei esse lugar de estar na presença de Deus, de amar a Deus sobre todas as coisas e deixar o mundo para trás. Enquanto eu era jovem e o mundo me levava 2 passos para trás, 1 passo para Jesus, 3 passos para o mundo, 1 passo para Jesus, eu acabava indo sempre mais para o mundo do que para Jesus. Mas um dia eu fiquei totalmente do lado de Jesus e a minha vida é totalmente outra em Jesus. Amém? Eu quero que você feche os teus olhos nesse momento. Oh, glória a Deus, que você pense naquilo que está atrapalhando a tua vida. Quais as armadilhas que Satanás tem feito você cair. E hoje, decida, em nome de Jesus, a resistir. Se você sente aí no teu coração que você foi envolvido em alguma situação demoníaca, onde obras de feitiçaria, de macumbaria, foram feitas contra a tua vida, ore agora e peça a proteção de Deus. Creia no sangue de Jesus Cristo, receba o sangue de Jesus Cristo na tua vida. Ore balabaxuia canta lamaias. Agora você vai colocar a tua fé em ação. E você vai dizer: Senhor, eu creio, Jesus, o teu sangue sobre a minha família, sobre a minha vida, sobre o meu marido, sobre a minha esposa, sobre os meus filhos, sobre os meus negócios, ó Pai. Ore balabaxuia canta lamaias. Queridos, às vezes nós, inocentemente, fazemos sociedade com pessoas que não creem no mesmo Deus que você. E quantas coisas acontecem, tudo sai de uma forma que você não esperava. Mas se coloca diante do Senhor, se arrependa. Busca a vontade do Senhor nos teus negócios. Busca a vontade do Senhor. Ore balabaxeia na tua casa. Se você tem agido como um ímpio, como uma pessoa que não tem Deus, se você tem brigado demais, se você tem gritado demais, se você tem agido, ore calabaxeia canta lamaias, se você tem sofrido, vivido aflições, a vitória que vence o mundo é tua fé. O Senhor quer te resgatar de todo o sofrimento, de toda a dor, de toda a aflição nessa noite. Hoje é dia de libertação, hoje é dia de vitória. Nós vamos continuar orando, e eu creio nessa palavra.